Saudações, esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube, Jornal do Comércio 120 anos. O apoio cultural está sob a responsabilidade de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. 3 endereços para melhor servi-lo. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio 16 de hoje temos a presença ilustre do Oswaldo Lopes, gestor público, mas também marqueteiro, jornalista, publicitário, âncora de TV, enfim. O Oswaldo é tudo isso e um pouco mais. E ele vai falar sobre a trajetória dele desde a cidade de Mirassol, como chegou em Manaus, enfim, vai contar muitas histórias não ficcionais, histórias reais. Oswaldo, seja bem-vindo ao Cultura em Tópicos. Muito obrigado, Elcis, pelo convite. Obrigado ao Cultura em Tópicos. É uma satisfação muito grande estar aqui batendo esse papo contigo. Oswaldo, a Covid-19 surgiu lá no final de dezembro de 2019 e oficialmente terminou em 2023, no mês de maio. E eu vou te fazer a seguinte pergunta: como foi enfrentar esse monstro enorme que levou muita gente boa embora? E como foi a tua luta nesse enfrentamento da Covid e a tua luta pessoal? Bom, a minha luta pessoal, eu também... eu fui acometido pela Covid justamente nessa fase. Foram momentos difíceis da minha vida, mas tem uma coisa que eu carrego comigo, que é a fé. Então, a fé fez com que eu passasse por cima disso, cujas sequelas eu ainda as carrego até hoje, entendeu? Numa proporção bem menor. Meu maior problema é alguns esquecimentos de nomes, entendeu? Eu não esqueço pessoas, mas eu esqueço nomes. E isso foi a grande sequela que a Covid me deu. E durante o meu período de leito, né, foram mais de 30 dias acamado, recebendo toda a medicação possível, com a fé que eu tenho. Foi um momento, inclusive, de reflexão de vida, né? A gente estava vendo naquele momento amigos, colegas, irmãos e gente do povo partindo com esse mal que assolou o mundo. E o Amazonas teve um papel preponderante, né, nesse problema dessa pandemia, e justamente pela nossa situação geográfica, pela dificuldade de logística, muita coisa que num centro mais avançado poderia ser resolvido, e aqui nós pagamos justamente por esse problema de logística, e até pela incompreensão de autoridades. Eu me refiro, por exemplo, na época ao governo federal, em não avançar, que foi um grande momento que a BR-319, que é a via rodoviária que nos liga ao Brasil, porque nós vivemos aqui totalmente isolados do nosso país, dependendo de transporte aéreo e dependendo da via fluvial como meio de nós chegarmos a outros centros brasileiros. Então isso foi uma coisa que poucos falam, mas foi uma grande realidade. Aí eu pude acompanhar de perto as dificuldades que o governo do Amazonas, na pessoa do governador Wilson Lima, enfrentou, a luta diuturna dele para superar esse problema do oxigênio, no qual o acusavam muito de ser o grande responsável, e isso é uma grande mentira, isso não é verdade. Nós, por causa dessas dificuldades, a grande fornecedora do oxigênio, ela tinha um limite de produção, ela atingiu esse limite e a necessidade aqui foi duplicou e até triplicou em algum momento. Então, a pandemia, para mim, foi uma grande lição. Vem coisas positivas? Vem. Foi justamente na pandemia em que o Sistema Público de Comunicação, ao qual eu dirijo pela 3ª vez, fez um trabalho fundamental no setor da educação. Oswaldo, quando você estava no leito do hospital acometido pela Covid,
como era o teu dia? O que se passava na tua cabeça? Como era o teu dia a dia lá no hospital? Era assim, era uma vontade enorme de levantar. Eu sou um bom soldado e ir para o fronte de guerra. Esse era o meu. Eu contava os minutos para que eu tivesse força suficiente para enfrentar todas essas adversidades que estavam ocorrendo. Então eu tinha preocupação com pessoas, com parentes, tinha preocupação com a emissora, tinha preocupação com o dia a dia do Amazonas, né, com todas essas dificuldades, pensava em soluções para que eu pudesse ajudar o governo, principalmente, para amenizar a dor das pessoas. Então foram momentos difíceis, né? Você, quando está num leito, mas que você está sabendo que você está sendo tratado para superar essa enfermidade, mas eu tinha esse problema na rua e eu tinha que enfrentar isso. Eu queria enfrentar isso, mas eu não tinha força. E a TV Encontro das Águas, quais as ações que foram feitas na época da pandemia? A primeira foi a educação, para mim, que eu considero como o grande legado que nós construímos junto com a Secretaria de Educação, na época o secretário Luiz Fabião, hoje conselheiro do Estado, e o governador Wilson Lima. As aulas foram suspensas e o governo não queria de forma alguma que os alunos deixassem perdessem esse ano letivo por causa disso. Então, a solução foi a aula via tecnologia, via TV Encontro das Águas. Eu abri 3 canais, e para que esses canais recebessem o conteúdo da SEDUC, do Centro de Mídias, para poder transmitir a aula para as residências. Foram quase 500 mil alunos que foram beneficiados, não perderam o seu ano letivo por causa do aula em casa. Falar em educação, em aulas virtuais, você ministrou numa faculdade particular, na Marta Falcão, com o tema Era na Comunicação Digital. Sim. Foi chamado por essa faculdade, eu creio que por outra também. Esse tema Era na Comunicação Digital, como é que ele é trabalhado na tua gestão lá na TV Encontro das Águas? Olha, eu vou dividir em várias etapas, né? O caminhar da gestão Oswaldo Lopes no sistema público de comunicação. Quando eu assumi, em 2019, naquela época pela segunda vez, eu encontrei uma empresa cuja massa laboral totalmente desolada, desacreditada. No portão eu fui recebido por 3 pessoas que trabalham lá, que foram admitidos por mim na minha primeira gestão, na década de 90, e me receberam assim efusivamente e dizendo que tinham vergonha de usar o crachá da emissora. O próprio governador, quando ele me convidou para que eu sentasse lá e desse uma nova política, uma nova face para a comunicação pública, ele disse para mim: você vai enfrentar muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que você vai superá-las. E foi o que eu fiz. Não foram fáceis. Teve momentos em que eu me questionei se valia a pena eu passar por tudo isso. Você que me conhece sabe que eu profissionalmente sempre construí e deixei portas abertas por onde eu passei. Então esse desafio ele veio carregado do amor que eu sinto pelo sistema público de comunicação quando eu fui o seu primeiro presidente na década de 90. Então eu não entendia e não aceitava que a situação da emissora naquela época estivesse daquele jeito. Então eu enfrentei todos os desafios e aí começamos a construir um projeto. Eu não poderia nem elaborar um projeto de renascimento do sistema público, porque eu não saberia por onde começar, porque os problemas eles eram em todos os setores, desde a parte operacional, desde a parte física da própria emissora e também a parte dos profissionais. O sistema público de comunicação ele tem, como toda empresa pública, suas dificuldades e suas pendências
na área de recursos humanos, que alguns são resolvidos via justiça, que é um processo que inclusive está andando, e outros você tem que usar aquilo que a máquina pública pode oferecer. Então, em cima disso, a gente foi passo a passo construindo um projeto. O primeiro projeto foi justamente quando eu contratei o Ibope pela primeira vez, para que ele me desse um norte de gestão para a comunicação. Junto com isso, eu contratei uma equipe para que fizesse uma pesquisa em Manaus, o que era a TV Cultura, porque esse era o nome, a nomenclatura dela na época. E eu cheguei à conclusão, e a pesquisa me indicou que 69% das pessoas achavam que a TV Cultura era uma filial da TV Cultura de São Paulo. O que não é verdade, o que não era verdade, porque é uma emissora pública do Amazonas, subsidiada pela sociedade, pelas empresas que recolhem seus tributos nos cofres do Estado. Então, isso foi uma primeira decisão. Vamos mudar de nome. Se em 25 anos ela não criou uma identidade própria, nós temos que fazer alguma coisa. E junto com isso veio a decisão também. Eu encontrei a emissora com duas empresas de rede, TV Cultura e TV Brasil, e eu não consigo navegar ao mesmo tempo em duas canoas se eu não tiver o norte de gestão que uma emissora de televisão tem que fazer qualquer meio de comunicação. Nós tínhamos uma rádio que não funcionava, porque era daquele modelo antigo, de ondas tropicais, a base de válvula, a válvula não durava 30 dias, e onde ficava o transmissor, um transmissor arcaico, antigo, era lá na BR-174, onde hoje é a exposição definitiva, o centro de exposição. Então eu falei, bom, eu vou escolher com quem eu fico. Fui a São Paulo, sentei com a TV Cultura e perguntei o que a TV Cultura tinha para oferecer para nós. A resposta foi nada, né? E o contrato com a TV Cultura era um contrato, não tinha valor pecuniário, não tinha multa, não tinha... era só eu transmitia o sinal da TV Cultura. Na TV Brasil a mesma coisa, né? Passei em Brasília, cheguei em Manaus com uma rádio FM na minha pasta. Foi o primeiro presente da EBC para nós, que é hoje a nossa rádio em Conde das Águas. E juntamente com isso, ela me ofereceu um upgrade de sair na condição de mero transmissor dos seus programas e passamos a ser um associado de ganha-ganha. Os dois ganham. Ganham na troca de conteúdo. Hoje eu tenho uma média de 5 a 6 matérias por semana veiculadas nacionalmente pela TV Brasil. Hoje eu tenho os nossos programas musicais e outros programas que são produzidos por nós, veiculados na grade da TV Brasil. Tem um programa hoje, toda segunda-feira, 5 horas da manhã, o Agro Amazonas, que foi um programa da minha gestão, completou agora 4 anos, que é exibido todos os domingos na grade, reprisado na quarta. Toda segunda-feira, 5 da manhã, na TV Brasil, para todo o território nacional, o programa Agro Amazonas do Amazonas é veiculado em todo o território. E não havia essa retransmissão de um programa local a nível nacional? Nunca, era muito difícil, entendeu? Era muito difícil. E o nosso jornalismo hoje é reputado como as melhores matérias, tanto na qualidade, no conteúdo, que são exibidos na grade da TV Brasil. Mas, complementando a sua pergunta, quando você falou da era digital, e nós viemos passo a passo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi um portal, que é um portal que está até hoje no ar, e chegamos até o nosso aplicativo. Hoje a emissora dispõe de um aplicativo, que é em Conde das Águas FM, tanto para o Android como para o iOS, e é um aplicativo que você vê em todo mundo, tanto pela rádio como pela TV. Lá nós temos as duas opções para você ouvir ou assistir, além de outros serviços que são oferecidos no próprio aplicativo. Estamos introduzindo
a área educacional também nesse aplicativo. Acho que em 30 dias a gente vai estar lá com esse conteúdo educacional. E começamos a pesquisar o que as pessoas precisam mais aqui em Manaus. E descobrimos que as informações sobre barcos que vão para o interior, quem são esses barcos, quando eles vão, qual a duração da viagem, quanto custa a passagem. Isso tudo, ele tá dentro do aplicativo. Descobertas foram feitas por uma equipe de pesquisa. Isso é outro departamento que a gente foi construindo aos poucos, encontrando as pessoas certas. E então hoje eu tenho esse feedback, né? O que nós temos que fazer para amanhã? E aí a gente vai construindo essas ações a serviço da sociedade, porque essa é a visão da empresa, né? Ser uma empresa relevante para a sociedade do Amazonas. Nós vamos sair aqui do presente, do cenário amazônico, e vamos voltar lá para a década de 50, 60, em Mirassol, em São Paulo. Você já vai revelar a minha idade. Vamos lá. Eu preciso saber, na tua memória, embora existam sequelas aí da Covid, mas eu creio que essas memórias longínquas, a longo prazo, estão vivas na tua cabeça. Como era Mirassol na década de 60? Na década de 50, né? 50. Quando eu nasci, né? Em 54. Olha, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pelos pais que Ele me deu. Eu sou um homem feliz que trago na minha memória quem foi meu pai e quem foi minha mãe. Os dois já partiram. Meu pai partiu muito cedo num acidente automobilístico, ele tinha 54 anos de idade. Eu sou o neto mais velho do lado materno, numa família com brasão, aquelas coisas todas. E então eu cresci nesse meio. O Oswaldinho, né, o neto, o sobrinho, e fui muito feliz. Nós somos em 6 irmãos, um já falecido, e a gente foi enfrentando. Minha mãe era professora, e meu pai sempre foi um autônomo na área comercial. Eu aprendi muito de área comercial com meu pai. Não tem faculdade que me ensina o que meu pai me ensinou. E então tinha as entre-safras, né? Aquilo que, da época que a gente estava bem, outra que tinha dificuldade. E eu aprendi a crescer e ver essa luta diária deles. E aprendi, trouxe isso para mim. Então, eu nunca tive medo de adversidade. Eu sempre as enfrentei com altivez, com determinação e com projeto. Vocês moravam num sítio ou na cidade? Mirassol, nós morávamos na cidade, na própria sede. Meu pai foi vereador lá, inclusive. A origem nossa lá, o meu avô materno já era da região ali, era dentista na época, mas o meu paterno, né, que eu carrego no meu sobrenome Jodas Lopes, é do meu avô paterno, ele era espanhol, ele veio na leva de espanhóis que vieram para o estado de São Paulo para trabalhar na cafeicultura, nas fazendas de café que o interior de São Paulo era o grande produtor na época, junto com o Paraná. O Paraná até começou depois que São Paulo. Então meu avô chegou a ser administrador de uma grande fazenda e morreu na própria fazenda, né? E ele trouxe junto a diabetes, ao qual eu fui acometido, eu, meu pai, meus tios, com esse mal aí. Eu sempre brinco que na hora dele embarcar lá na Espanha, ele tinha 2 baús no cais lá, e o navio só permitia um. Um estava cheio de dinheiro, outro cheio de diabetes. Ele já começou a mostrar que ele era espanhol ali no embarque. Deixou a grana lá e trouxe o baú cheio de diabetes para nós aqui. Então, eu tenho boas recordações disso e muita gratidão, acima de tudo, que isso é uma coisa que eu aprendi com os meus pais, ser grato. E qual o principal exemplo que sua mãe lhe passou, exemplo de vida, a grande lição que a sua mãe passou na sua vida, lhe deixou? A minha mãe, ela sempre foi uma grande lutadora, né? Ela sempre foi uma pessoa que enfrentou e criou 6 filhos.
Meu pai, depois que ele foi acometido pela diabetes, principalmente naquela época, acho que foi na década de 70, fim da década de 60, que a diabetes surgiu no meu pai, ele virou outro homem. Totalmente diferente do que eu sou com a minha diabetes. Até porque os recursos naquela época, farmacêuticos, e eram totalmente diferentes daqueles que nós temos hoje. Então, meu pai sofreu muito com isso. Ele perdeu vários sentidos, né, e o próprio desânimo com a vida. Então, minha mãe teve um momento da vida que ela foi firme ali e forte. Então, ela deixou, de exemplo, determinação. Seja determinado naquilo que você tem que fazer. Seja resiliente, e às vezes você tem que ser, principalmente na função que eu exerço. Se você não tiver isso, você não consegue fazer. E, acima de tudo, meu filho, seja bondoso. Quando você tiver com algum tipo de problema, olhe para o lado, que você vai encontrar alguém com mais problema que você. E aí traça seu rumo, seu objetivo e vá em busca da solução. Porque ela vem. Quando você quer que ela venha, com certeza ela vem. Oswaldo, o que você fazia lá em Mirassol, ou seja, em que você trabalhou em Mirassol? Na Mirassol não, porque eu saí cedo de lá, né? Com esse negócio do meu pai, nós fomos morar na divisa do Mato Grosso, num município chamado Santa Fé do Sul. Eu tinha acho que 6, 7 anos. A única coisa que Mirassol me lembra até hoje, que eu tenho isso vivo na minha memória, e é uma foto que ainda eu tenho que achar para resgatar. Minha mãe era professora, então a fanfarra do colégio que ela era professora, eu tenho uma foto minha, eu na frente da fanfarra desfilando, 7 de setembro, a data de Mirassol, batendo um bombinho. Eu de suspensório, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Preciso achar essa foto. E Santa Fé do Sul foi um período também muito difícil para nós, entendeu? E aí nós viemos para Fernandópolis. Aí foi aonde... Fernandópolis fica onde? Entre Mirassol e Santa Fé do Sul. Quer dizer que vocês foram para Goiânia, Goiás? Não, fomos para Santa Fé, na divisa com Mato Grosso, que é São Paulo ainda. São Paulo ainda. E voltamos para Fernandópolis, que é no meio do caminho, entre Mirassol e Santa Fé do Sul. Então, ali foi, né? Ginásio, foi onde meu pai já numa situação de vida melhor, minha mãe também, ela saiu do magistério e passou num concurso da Secretaria de Saúde do Estado, então ela era a escriturária, chefe lá do Centro de Saúde de Fernandópolis, e então ali foi onde eu fui crescendo, os primeiros amigos, as primeiras brincadeiras, a primeira namorada, entendeu? Então ali começou um pouco da minha história, até que eu fui para São Paulo, morar com a minha avó, para mim estudar. Você foi com quantos anos para São Paulo? Com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Mas antes, nessa cidade, teve alguma experiência profissional? Eu ajudava meu pai. Meu pai tinha uma loja de eletrodoméstico e eu atuava muito na área comercial. Eu gostava de... Então, como o estado de São Paulo são 563 municípios, se eu não estiver enganado, então, um próximo do outro. Então, eu saía para fazer campanhas de venda de, sei lá, de liquidificador, de batedeira de bolo. A televisão, quando chegou, nós fomos os primeiros a vender televisão, que era a TV Colorado, que era uma TV bonita, de móvel, de madeira, com 4 pés, ainda preto e branco. Então, eu fiz muito isso, montei muita antena no telhado das pessoas, que eu ganhava por antena, entendeu? Então, ali foi o começo da minha luta profissional. Isso com 15, 16 anos? Por aí, entendeu? Sim. Foi por aí. Então, isso foi muito importante para mim. Quando eu fui para São Paulo, eu fui estudar no Colégio da Aplicação, que é da USP, e morava com a minha avó ali na Avenida Angélica, número 736, e edifício Maria Alice de Sampaio Figueiredo, que é um prédio tradicional que está até hoje, daqueles antigos de São Paulo. E a Avenida Angélica era coqueluche na época, né? O Morumbi estava começando, aquela coisa toda. Então, os grandes prédios eram nessa rua, né?
ali quase no centro da cidade. E ali eu aprendi muito, entendeu? E foi quando a Amazônia me chamou. Eu não vim para a Amazônia me trouxe, entendeu? Eu fui escolhido para vir para a Amazônia. Então eu fui parar em Roraima nessa época. Você fazia o que em São Paulo profissionalmente? Olha, eu tinha... a minha mãe, ela estudou durante muitos anos num colégio de freira no município de Ribeirão Preto. E junto com ela tinha uma colega de escola, de internato, que se tornou uma grande empresária em São Paulo depois. Era um escritório, na época chamava-se Sônia Magalhães de Giacomo Sociedade Civil Limitada. O que a Sônia fazia? Ela fazia todos os projetos socioeconômicos para os incorporadores que queriam fazer algum projeto de construção de empreendimento via BNH. Porque naquela época era necessário se fazer um projeto socioeconômico, viabilidade, uma série de coisas para você conseguir um financiamento junto ao sistema financeiro da habitação, mas tinha que passar tudo pelo BNH. Então, grandes incorporadores de São Paulo eram clientes desse escritório. E, dentre eles, a consultora Yojiro Takaoka, que faz aqui os empreendimentos em todo o Brasil, né, que são os Alphavilles, que começou lá em Barueri. Né? Sim. Mas antes ele fazia prédios de apartamentos, tem prédios fantásticos. E foi aí que eu comecei. A Sônia me adotou, colega da minha mãe, e eu comecei a fazer isso e entendi isso. E foi nesse momento em que eu fui escolhido por ela para vir representá-la com uma consultora de São Paulo, que tinha obra aqui em Manaus, ia fazer um empreendimento residencial ali na Ponta Pelada, e foi quem fez o Palácio do Comércio ali na Eduardo Ribeiro. Companhia Rio Branco de Engenharia e Comércio. E era de São Paulo essa empresa. E aí, um problema que teve no terreno para fazer essa coisa, ele pediu o proprietário na época da empresa, o único, perguntou se não queria ir em Roraima montar o escritório deles lá. E eu fui para Roraima, na década de 70, entendeu? E Oswaldo, como é que funcionava essa empresa? A Sônia era advogada, era administradora? Sim, era administradora e especialista em projetos. Era uma empresa... Projetos econômicos. Socioeconômicos, né? Você tinha que montar... Então, vou fazer um empreendimento lá na Lapa, na rua tal, não sei o quê. Então, a gente tinha um departamento de pesquisa que levantava toda a região, se tinha empreendimento perto, como é que não era, mapeava tudo, trazia dados socioeconômicos daquela região, e aí você montava o projeto financeiro do empreendimento. Submetia ao BNH e o BNH que aprovava e distribuía isso para algum agente financeiro. Foi o que eu vim fazer aqui. Quantos anos você passou nessa empresa? Entre Roraima, né, e foi mais Roraima, porque eu fiquei aqui em Manaus acho que uns 15, 20 dias, quando o empreendimento ia demorar por causa do terreno, fiquei 3 ou 4 anos. Nessa empresa? Até terminar as obras lá em Boa Vista. E os cargos que você passou? Eu era um gerente administrativo. Começou como gerente, não? Administrativo. Sim. Eu cuidava, era um engenheiro que tinha, na época a obra que ela fazia em Roraima era o Estádio Passarinho, que está lá até hoje. Boa Vista deveria ter uns 15 mil habitantes, acho que nem isso tinha, mas o estádio já estava sendo construído para 30 mil habitantes, 30 mil espectadores. Fizemos o Palácio da Cultura lá, então eu fiquei durante a obra. E aí eu voltei para São Paulo, casado. Entendeu? Casei em Roraima, minha primeira núpcias foi em Roraima com uma roraimense. Roraimense. Isso. Que é a mãe do meu filho mais velho. E o Alberto Saga? Alberto, ele é irmão da minha segunda esposa. Sim. Tá? E foi o Alberto que me trouxe de novo para a Amazônia. Eu morava em São Paulo, trabalhava lá, estava muito bem.
E ele foi visitar Trabalhar a gente. nessa empresa que Não. já Quando eu era voltei outra. para São Paulo, eu já fui para outra empresa, entendeu? Que a Nesse Sônia mesmo segmento ou não? é no segmento imobiliário, Sim. entendeu? E o Alberto foi visitar a gente lá, eu, a irmã, ele foi visitar. E ele havia ganho, na época, aqui o prefeito era o Manuel Ribeiro, e ele ganhou uma licitação da prefeitura para explorar o Buzz Outdoor, propaganda em ônibus. Ele abriu uma empresa, chamava Publicidade Única, e quis que eu viesse fazer parte dessa empresa para cuidar da área comercial e fazer a empresa alavancar. E nós viemos. Foi uma proposta meio irrecusável. A irmã tinha vontade de voltar para a Amazonas. Ela estava fora já há 15 anos, ela morava no Rio de Janeiro quando eu a conheci. E assim foi feito. Nós viemos para cá, pus a Única para rodar, os ônibus para rodar com as nossas placas, né? E foi um período legal. A dificuldade foi justamente era uma licitação, onde as empresas aderiam através... Como é que chama essa empresa que cuida do... Na época era... Como é que chamava? MTU? MTU. Sim. Era a MTU, que era o Paiva, era o presidente. Então as empresas tinham que aderir, porque isso tornou-se uma lei, mas eu tinha muita dificuldade de acesso e a manutenção dos painéis nos ônibus, né? Então chegou um ponto que a gente vamos parar, porque foi quando eu parti para o meu negócio, parti para a minha agência de publicidade, voltada para o marketing, que era a Nova Comunicação e Marketing, e eu comecei a atender o mercado varejista de Manaus. Mas os princípios do marketing foram absorvidos, assimilados a partir do seu pai, do Jodas, que ele tinha algum conhecimento sobre a questão do marketing, do comércio, de fazer propaganda. Esmiu-se um pouco mais essa questão aí dessas habilidades do seu Jodas. Eu acho que cada um vem com a vocação, né? E eu tive a felicidade de aprender isso muito com meu pai. Meu pai sabia abrir mercado. Porque quando você tem essa visão e encontra caminhos, a tendência do sucesso é fantástica. E foi o que meu pai me ensinou também, né? E foi isso a minha experiência na Única, na Publicidade Única, já passando a conhecer o mercado de Manaus, mercado publicitário. Na época, as três grandes, Saga, Oana e Tape, as três que dominavam, né? E eu entrei no viés delas. Eu comecei eu lembrei meu pai, né, vendendo eletrodoméstico, essa coisa toda, e foi nesse mercado que eu comecei. Então, meu primeiro cliente foi a TV Lar, onde eu criei o slogan: TV Lar é fácil comprar. E como foi entrar no mercado com três gigantes no marketing nessa época da propaganda? Eu vejo assim, se você for analisar, todo mundo trabalha em cima de custo, né? Então, as três agências tops, elas já vinham num patamar, né, de grandes empresas, premiadas nacionalmente, internacionalmente. Então, elas tinham um custo totalmente diferenciado do que um iniciante, né? E toda vez que eu era provocado, porque uma das coisas que me move é a provocação. Me provoque para uma missão. E pense que eu não vou conseguir, porque aí eu vou conseguir mesmo, tá? E foi assim que eu comecei. Eu conheci o Velho Azevedo, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, tenho um carinho, sou amigo pessoal da família. O Tonico tem um respeito muito grande, porque ele sabe no quanto eu respeitei e respeito a memória do pai dele e o que eu fiz também na época, né? Então, TV Lar é fácil comprar. Foi assim, inauguramos ali na Carvalho Leal, onde era o antigo cinema, fiz a inauguração daquela loja, tal, e por aí foi. E aí veio S. Monteiro, veio Cred Alves, só não veio a Bemol na época.
Então, essas 3 grandes da área de linha branca, ela começou pela Nova Comunicação e Marketing. E aí eu criei uma marca na época, não sei se você lembra, tinha uma loja que era a loja e fábrica de artigo esportivo, a Sportline Nel. Não sei se você lembra disso. Lembro, sim, lembro. Então, eu comecei a dar consultoria para eles. E eu criei a marca Sportline Nel, a marca que marca. Isso pegou. Ele foi para São Paulo, inclusive abriu uma fábrica em São Paulo com a marca que marca a história. E até hoje as pessoas lembram desse slogan. A Sportline Nel fechou, né? Fechou. Acabou as atividades ele comerciais. Tem, a última vez que eu encontrei ele tem uma pizzaria na Carvalho Leal ou na Castelo Branco, se não me lembro. Quem era o dono era da Sportline Nel? Vou lembrar o nome dele já. Ele já é Covid, Tá, uma pessoa que eu gosto muito. Sim. Encontrei com ele há 1 ano, mais ou menos, atrás, foi quando eu soube que ele tem uma pizzaria lá. Mas ele era um audacioso, ele era uma pessoa de uma vontade enorme de crescer, e ele fazia... eu fiquei com ele numa época de Copa do Mundo, inclusive, aí ele estourou, detonava, o interior todo vestia Sportline Nel, os clubes amazonenses de várzea, do Peladão, então era um momento assim muito envolvente. Aí eu tive outros clientes até que me apareceu o viés político. Esse viés político tu vais contar daqui a pouco. Ok. Depois do intervalo, nós iremos voltar com mais Oswaldo Lopes. Serão as narrativas em imagens. Depois do comercial, a gente volta com essas narrativas através de fotografias e imagens. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Estamos apresentando o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube, nas redes sociais, com apoio de Motonorte. Hoje recebemos Oswaldo Lopes com o tema Encontro das Águas. Ele é o gestor da Fundação Encontro das Águas, no segundo mandato no Encontro das Águas, mas antes teve uma breve passagem também, aliás, uma longa passagem no governo Gilberto Mestrinho. E esse segundo bloco são as narrativas em imagens. A produção da equipe de som e imagem vai soltar a primeira imagem na tela para que o Oswaldo possa narrar essa imagem aí, Oswaldo. Olha só. Essa época que você era âncora de televisão? Nessa época, antes de chegar nisso, o viés político do Oswaldo, ele ainda foi na agência de publicidade. Sim. Quando eu descobri o marketing político. Eu fui procurado por um candidato na época, que era o vereador mais jovem do Amazonas, e queria ser deputado estadual. E queria ser o deputado estadual mais jovem do Amazonas e do país. E assim foi feito. Foi assim que eu fiquei eu coordenei a campanha e criei a campanha de Eduardo Braga sempre presente. E foi nesse momento que eu descobri essa minha vocação para o marketing político. E eu, como marqueteiro da campanha dele, acabei virando um coordenador. E o Eduardo foi eleito como deputado estadual mais jovem do Brasil. E isso foi na década de 80, no final, no meio de 80. E que aí depois ele virou o relator da Constituinte de 89, né, que teve a Constituinte do Congresso em 88 e as estaduais foram em 89, e ele foi o relator da atual Constituição do Estado do Amazonas. Então, todo esse período. E aí, o que aconteceu? Me descobriram de trás de câmeras, como eu sempre gostei de criar, de produzir,
para frente de câmera. E aí começou a minha história na TV A Crítica, na época, que era a retransmissora do SBT, com o programa Alô Manaus. Eu fui o primeiro apresentador desse programa, que depois passaram várias pessoas. Na época do Calderaro, isso? Sim, Calderaro vivo, e esse programa estreou e foi um sucesso. Era um programa diário, de segunda a sexta, ao vivo, da meio-dia às 14, e ele tinha debate, tinha música, tinha entretenimento, nós tínhamos um link, o primeiro link ao vivo da Eduardo Ribeiro, então o povo participava ativamente desse programa, e foi assim um grande aprendizado e muita gratidão que eu tenho à Rede Calderaro por ter, naquela época, me escolhido para ser o primeiro apresentador desse programa. E como é que isso aconteceu? Como é que você foi parar lá diante das câmeras? O Humberto Calderaro, ele tinha um cara no Rio de Janeiro chamado Oséias de Carvalho. Oséias era um homem de visão assim, muito grande no campo jornalístico, foi do Jornal do Brasil, se não me engano, e Oséias vinha todos os anos para Manaus, a convite do Calderaro, para dar uma mexida no jornal e na televisão. E, se eu não estiver enganado, mas acho que eu não estou, quem criou esse formato do jornal impresso, né, colorido, essa coisa, foi o Oséias. E aí ele criou esse programa Alô Manaus. Eu tinha feito um comercial para uma empresa, que eu tinha interesse nessa empresa, que era para um ator ter feito, mas ele não conseguiu pegar o time. E eu fiz só para ele ver, só que quem estava produzindo gravou a minha. E ele falou, papaizinho, na época era o Marrom, um cara que eu tenho assim, saudade, né, morreu num acidente, vindo de Boa Vista, Luiz Almeida, que Deus o tenha. E falou, papaizinho, esse daí só você mesmo para fazer. Como eu tinha interesse no negócio, eu permiti que eu fosse pro ar pela primeira vez. E foi por causa disso que eu fui parar no Alô Manaus. Esse Oséias me procurou, me apresentou o projeto do programa. Eu achei que ele queria que eu arrumasse algum patrocínio, alguma cota para ele. Achei interessante o projeto. Ele falou, não, esse projeto, você é o apresentador do programa. Trouxe uma menina do Rio, a Patrícia Fernandes, nós éramos um casal que apresentava. Foi assim que eu fui parar na televisão e comecei minha carreira de frente de câmera. Eu já criava antes pela agência, os comerciais eu que criava, produzia. E do Alô Manaus eu fui para TV Rio Negro na época, hoje Bandeirantes, sempre fui Bandeirantes, né? E lá nasceu Zona Franca Urgente. O Zona Franca era 2 vezes por semana, horário nobre, onde eu sozinho na bancada eu recebia convidados, promovia debates, sempre na economia, meio ambiente, política também, e a coisa foi indo, até que aconteceu em 1992 o maior evento. Eu vou te interromper para saber quanto tempo você passou na TV, no SBT, no Alô Manaus. Quanto tempo durou esse programa, Um ano e pouco eu fiquei. Aí depois foi para a TV Bandeirantes? Fui para a TV Bandeirantes. Durou quanto tempo esse programa? 2 anos e pouco. Aí veio o evento que você vai continuar aí, que foi a Eco 92. Sim. Eu apresentei um projeto para ir cobrir esse evento. Na época, o presidente era o Chiquinho Garcia, que era vice-governador do estado e presidente da Federação das Indústrias. Ele achou hiper válido o projeto, ligou para o então senador Albano Franco, que era presidente da Confederação Nacional da Indústria, e o Albano bancou a minha ida para o Rio com a equipe, com toda a infraestrutura lá que ele me deu, e nós ficamos cobrindo esse evento, que foi de uma magnitude, foi o primeiro grande evento de meio ambiente, que eu acho que o Brasil, essa questão do meio ambiente foi antes e depois da Rio 92. E foi lá que o tal do Gilberto Mestrinho, entendeu? A gente se aproximou.
ele foi na ECO, passou lá uns 4, 5 dias, me viu, eu já fazia o programa, todos os meses ele fazia questão de sentar lá na bancada do Zona Franca Urgente, e aí nós ficamos juntos lá no Rio. Ele tinha acabado de lançar a história dos 2 milhões de jacarés em Amundá, e o mundo inteiro queria falar com o tal do Gilberto Mestrinho. Sim. E eu acompanhando ele lá, andando para lá e para cá. Fomos num evento paralelo lá em Botafogo, onde ele foi fazer uma palestra, e quando terminou a palestra, ele abriu para perguntas do público. Aí tinha uma ecochata, daquelas bem chatas, que perguntou para ele: governador, o senhor não tem vergonha de governar um estado que 1.500 e tantos índios e Yanomamis foram dizimados? Eu queria que o senhor contasse também essa história dos 2 milhões de jacarés. Quem contou os 2 milhões para o senhor, governador? E ele, naquela sabedoria dele, com aquela calma, agradeceu a pergunta da mulher e falou que o mundo, né, era muito pequeno e tinha algumas especialidades que poucos tinham. E, por coincidência, a mesma pessoa que ela contratou para contar os índios, ele contratou para contar os jacarés. Acabou a reunião, acabou. Esse era o Gilberto Mestrinho, a quem eu devo, assim, da minha sabedoria e vivência, da minha saudade, aprendi muito com ele. E aí eu fui parar na TV Cultura pela primeira vez. E aí a gente vai dar uma pausa, que eu vou pedir para a produção soltar a imagem na tela. Vamos lá, Oswaldo? Aí o Gilberto. Tá. Aquela primeira foto que você mostrou, sim, eu acho que é a mesma aqui em outro ângulo. Esse era o programa que eu fazia, chamado Opinião Regional, já na TV Cultura. Opinião Regional. E ele já na TV Cultura. Sim. E ele... Esse programa eu gravei na casa dele, foi justamente quando entrou o plano econômico desse, entendeu? A nossa moeda mudou, na mudança de moeda, a chegada, acho que, do real, e ele veio falar o que isso poderia acontecer com o Amazonas, essa coisa toda. Foi um programa bem interessante. Você já tinha saído do Zona Franca da Band e foi para a Cultura. Isso aí a foi convite do Gilberto. A convite. Sim. A convite não, intimado pelo Gilberto, essa é a verdade. Eu tinha um escritório, eu estava trabalhando, e aí me ligou a Casa Militar dizendo que ele queria conversar comigo na casa dele, lá na Ponta Negra, nessa época que ele morava. E eu fui lá. Cheguei lá e ele me informou que a partir daquele dia eu seria o novo presidente da TV Cultura. Já estava marcada uma reunião do Conselho Curador para o dia seguinte, para me dar posse como conselheiro, e os conselheiros me escolhendo como presidente executivo. Foi assim que fui parar no governo, pela primeira vez. Tinha problemas lá, eu os resolvi. A emissora estava fora do ar, inclusive. Ele me deu um prazo de 30 dias para colocar a emissora no ar, e em 20 nós colocamos. Né? Eu tive a felicidade de ter bons parceiros lá. A diretoria que eu formei era muito... gostava de fazer. O Jefferson Coronel foi meu diretor de jornalismo, de produção. Ele havia acabado de sair da Globo, estava aí no mercado, foi para lá, juntou com a minha equipe, fizemos um belo trabalho de relançamento da TV Cultura aqui no Amazonas. E foi de 1991 a 1995 esse período que você está do governo dele, lá, mas eu entrei em 93. Né? 93. E fiquei até o final do governo. Na época, era uma fundação de natureza jurídica privada que permitia contratação, e para você ser presidente, você tinha que ser conselheiro. E o conselheiro era nomeado por um mandato. De acordo com a lei, eram 7 anos de mandato. E foi assim que eu entrei em 93, então eu teria, até o ano 2000, eu teria esse mandato. Mas eu renunciei. Assim que o Gilberto saiu do governo, eu achei melhor, seria mais prudente, e até por vontade minha, própria, pessoal, eu não quis continuar com a nova gestão, que na época foi o governador Amazonino Mendes. Fui até convidado para continuar e eu declinei, agradeci o convite,
foi quando a Celes Borges assumiu pela primeira vez a presidência da TV Cultura. E, Oswaldo, qual foi as benfeitorias, a estruturação, os projetos que você fez nesse primeiro mandato lá na TV Cultura, à frente da TV Cultura? O mais importante foi colocar a emissora no ar. Uma programação bem eclética, bem diferente. Como eu disse, eu tinha uma boa equipe já. A gente conseguiu formar essa boa equipe. Tudo era novo, o prédio era novo, os equipamentos todos novos, entendeu? Então a gente tinha muita oportunidade de fazer coisas diferentes. Então eu creio que foi justamente a implantação de uma metodologia de gestão que a gente fez, desde a área administrativa e financeira, e na área de produção de programas de conteúdos e de jornalismo. Nós chegamos a ter um jornal chamado Painel Cultural, com a maior audiência de Manaus era o nosso. Entendeu? Um programa que era de segunda a sábado. Esse foi um programa que trouxe muita visibilidade para a emissora na época. E eu acho que isso foi o grande trunfo nosso em trabalhar em cima de uma programação, primeiro, sadia, que é o que eu faço até hoje. Ética acima de tudo. O governador atual, o Wilson Lima, ele tem nos pronunciamentos, quando ele se refere à emissora, ele fala que é a TV que a família dele assiste. E realmente a gente procura, né, dentro de levar conteúdos que sejam educativos e também sejam interessantes, bem contemporâneos, para que a gente firme aí um hall de audiência qualificada. Oswaldo, por que o Gilberto Mestrinho é um dos teus mentores? Eu falo assim, se você é um cara experiente, eu acho que quando a gente passa a nossa passagem, né, no plano Terra, ela é muito curta, né, se você for analisar sobre o ponto. Para uns torna-se muito longa, mas eu, no meu caso, eu sempre prestei atenção no outro. Aquilo que minha mãe e meu pai me ensinaram lá atrás, eu comecei a distinguir valores. Então, dos que já foram, eu guardo algumas referências, né? Por exemplo, o Zé de Carvalho, eu nunca disse. Eu sou grato a ele, ele também já partiu, porque foi ele que me deu a oportunidade de eu ir para o vídeo, né? Com a essência de Humberto Calderaro. Mas eu tenho duas pessoas que eu guardo e procuro seguir o exemplo que eles me deram, que primeiro foi o professor Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo. Ele tinha um carinho muito especial comigo e ele me ensinava muito, com o jeito dele ser. E aí junto veio a segunda pessoa, que é do meu amigo, meu saudoso, meu mentor, Guilherme Aloysio de Oliveira. Daqui a pouco a gente vai falar acho que tem uma imagem aí, a gente vai explorar bem a questão do Guilherme. Então, esses dois nomes, né, viraram referência da minha vida, né? O Gilberto, mesmo estando no outro mundo, ele continua aprontando comigo. Agora, em outubro, quando eu fui receber o título de cidadão manauara, na Câmara Municipal de Manaus, numa deferência do vereador Samuel, e aprovado pelos demais pares. Dentre os convidados que lá compareceu, foi o João Tomé Mestrinho, filho do Gilberto, ex-deputado federal, pessoa que eu sempre privei da amizade. E o João foi lá com aquela calça jeans dele desbotada, mas vestido com um blazer preto, de botão dourado. E ainda brigou comigo porque eu fiz ele vestir um paletó para ir para essa sessão. Quando terminou a sessão, ele veio me dar um abraço e me chamar de irmão, porque como eu tenho, e me parabenizando. Ele fez esse gesto e tirou esse paletó que ele estava vestido, esse blazer. E a palavra dele foi essa: meu pai mandou te entregar. Isso agora, ano passado. Cara, aquilo mexeu comigo de um jeito, entendeu?
eu recebi assim, que eu abracei o blazer, é um blazer preto com botões dourados, que a memória me leva, era um dos paletós que o Gilberto mais gostava de usar. Eventos especiais, ele punha uma calça cinza com aquele blazer preto. Agora, obviamente que eu mandei lavar, mandei enquadrar, está lá na minha sala, uma plaquinha a quem pertenceu, e isso mexeu muito comigo, me trouxe, revivou tudo isso que eu sinto pelo Gilberto Mestrinho. Para mim, um exemplo de gestão, um exemplo de liderança política, né? Porque esse cara construiu uma liderança política que perdurou por muitos anos aqui no Amazonas e criou filhos, né? Que herdaram isso dele, e uns souberam fazer, outros não souberam, uns seguiram, outros não seguiram, mas até hoje você fala com os mais velhos e até com algum mais jovem sabe que o mais velho falou quem era Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo. Então isso eu guardo no meu coração. Essa sensibilidade com o mundo espiritual, essa ligação, esse elo que você tem, ele surge em qual momento? De onde vem? Qual a origem disso? A Sônia Magalhães, aquela que eu disse lá atrás, né, que foi quem me mandou para a Amazônia, ela era espírita, né? Então, eu que a acompanhava, na época eu tinha 16 para 17 anos, no centro espírita, com ela, onde ela não trabalhava, ela sempre foi como assistente, entendeu? E aquilo eu fui começando a notar e a sentir. E a gente, quando tem essa aproximação, a gente começa a vivenciar e sentir dentro de você esse teu, falar, opa, aqui eu acho que é um meu pedaço, né? Eu sou católico, tenho nascido, batizado e crismado na Igreja Católica, e foi aí que eu comecei a desenvolver esse meu lado espiritual, né? Através de cursos, praticando, entendeu? Então eu tenho isso muito aguçado em mim. Então eu sei entender pessoas, vamos dizer assim, né? Isso é importante, porque hoje o mundo está tão, né? Nós fomos trocados por uma maquininha desse tamanho que você carrega na mão, então não tem mais o toque, a sensibilidade de saber como vai você, meu irmão, entendeu? Está tudo bem, você precisa de alguma coisa, entendeu? A gente trocar ideias, hoje é tudo eletrônico. Isso é o lado ruim dessa modernidade, mas ao mesmo tempo ele te agiliza numa série de outras coisas. Então foi aí que nasceu esse meu destino espiritual, vamos dizer assim. E em quais momentos o mentor espiritual Gilberto, que você possa narrar, ele esteve presente, que você sentiu na tua vida? Ele está presente o tempo todo na minha vida, tá? Ele, de vez em quando eu faço, mas já fazia bem mais. Quando eu tinha alguma dúvida, principalmente no início dessa minha segunda gestão, pelos problemas que eu lá encontrei, eu saía ali da TV pertinho, subia a pé escondido, quietinho, ia lá no cemitério de São João Batista, vou lá no túmulo e batia meia hora de papo com ele, pedindo orientação, conselho e obviamente, da minha saudade. Normalmente eu volto com solução. Eu desço, quando eu vou descendo. Então, ele... uma pessoa que, sei lá, a gente vai se encontrar lá em cima, com certeza, tenho certeza disso. Ele é aquele ancião que cuida dos seus filhos. E eu me sinto um filho de Gilberto. Esse Oswaldo Lopes, com as histórias, narrativas lá na profundidade da essência da alma, no contato com o mundo material e imaterial. Vamos soltar mais uma imagem na tela para continuarmos as narrativas? Aí nós temos a questão do marketing em Manaus, com essa imagem, Oswaldo, do S. Monteiro, TV Lá, Esporte Lainel.
Diz que você era especialista em fazer jingle de 15 segundos, é isso? Eu me tornei um grande especialista nisso. Porque toda emissora tem uma tabela de 30 segundos e 15 segundos. Eu queria até que voltasse a imagem. Volta a imagem possível. aí na tela, por favor. Produção. Eu acho que essa imagem ou foi antes, porque aí não tem a data aí, Sim. ou foi depois da minha passagem. A sua satisfação é o nosso compromisso. Esse slogan não é meu. Não é seu. Não. Tá. O que eu criei para S. Monteiro, e ficou um bom tempo, S. Monteiro, respeita o seu dinheiro. Esse foi um slogan que eu criei para eles e perdurou durante E como é que muito... nasceu esse slogan? Nas conversas que eu tinha, porque o publicitário ele tem que conversar com o seu cliente, né? Então, quando eu ia fazer os briefings, eu procurava conhecer a essência, né, daquela empresa, e conversando desde os diretores e aos funcionários, né? E uma coisa que eu sempre notei, conversando com clientes, né, que eles tinham a satisfação de comprar na S. Monteiro, porque eles achavam que, primeiro, que os preços eram mais condizentes. E aí nasceu o respeito ao seu dinheiro. E eles gostavam do pós-venda da S. Monteiro, vamos dizer assim, né? A S. Monteiro tinha um pós-venda legal. É uma empresa também tradicional, de família, pena que se perdeu no meio do caminho, mas ela fez história aqui no Amazonas. E, então as pessoas, o Fernando, o Luiz, todos esses que eram do corpo diretivo, né, depois do pai deles, tiveram a sua importância também nesse meu lado profissional. O que você diria para as pessoas do marketing que estão começando hoje? Qual o conselho que você daria? Eu sempre falo o seguinte: para você conseguir coisas na vida, você tem que olhar o universo, tem que olhar aquilo que você tem pela frente, quem você tem pela frente, e ser diferente deles. Se você não conseguir plantar uma semente da diferença, você vai ser mais um. E eu sempre tive a audácia de ser diferente, de levar coisas diferentes nas minhas ideias, nas minhas... É uma palavra que eu uso muito, principalmente hoje no sistema público, porque o sistema público ele tem suas limitações, né? Começa pela orçamentária, mas você pode ser diferente. E eu sempre, quando reúno a equipe, tanto de jornalismo como de produção, eu falo de sermos audaciosos. Se você não for audacioso, você não chega a lugar nenhum. Então, por isso que hoje, essa emissora que estava para ser fechada 5 anos atrás, hoje é uma referência. Tanto local, eu posso dizer até nacional, como empresa pública de comunicação. Então, é isso que eu quero dizer para você, jovem, que está sentado aí na faculdade, ainda fazendo um curso que você não sabe qual caminho seguir. Você está fazendo uma das melhores profissões do mundo, que é a profissão de se comunicar. E hoje, até a mídia eletrônica depende de você, depende do ser humano, que precisa inserir lá. Porque a inteligência artificial, ela tem suas limitações e tem seus perigos. É isso que as pessoas precisam entender também, porque ali você não tem limite. E se o que ela te produzir você não tiver o bom senso de fazer uma avaliação, você vai criar uma arma negativa. Então, o bom marqueteiro é aquele que faz o diferente. É aquele que pega um produto, esse produto ele pode ser físico, pode ser humano, e você fazer dele uma coisa diferente no mercado. Porque o político também é um elemento do mercado, né? É o mercado que aprova. Você aceita ou não aquele produto. E é dessa forma que eu vejo o que é praticar o marketing. Oswaldo Lopes, dando seus conselhos aí, deixando registrados seus conselhos para futuras gerações
de profissionais, ou seja, do marketing ou em qualquer profissão. Vamos usar mais uma imagem na tela? Essa imagem, Amazon Play. Agora você mexeu comigo. Essa imagem aí que está do lado esquerdo de quem está vendo a tela. Rosivaldo Ferreira. Saudades, meu amigo. Saudades. Oswaldo Ferreira também tem uma representação muito grande na minha vida. Sim. Tá? Ele foi meu produtor na Amazon Play, que era um canal digital, que era feito lá no JC. Aí nasceu a história do que você está fazendo hoje, Sim. né? E ele era o meu produtor. Ele tinha uma voz, né? Ele foi a voz padrão do Sistema Globo aqui no Amazonas durante 18 anos. E a gente sempre desfrutou de uma amizade muito grande e de um respeito mútuo. Eu sempre tive um respeito pelo Rosivaldo Ferreira. E isso, obviamente, que quando eu assumi a TV, pela segunda vez, em 2019, uma das primeiras pessoas que eu convidei para fazer parte da minha equipe foi ele. E foi o Rosivaldo que fez a implantação da rádio Encontro das Águas. Até que o estúdio hoje tem... O nome do estúdio é Rosivaldo Ferreira. E pelo padrão de excelência que ele gostava de fazer as coisas. E de um ser humano sem comentários. Então a partida dele mexeu muito comigo. Essa é uma das partidas que eu fiquei questionando. Eu fui forte no momento, porque alguém precisava ser forte, tomar as providências que eram necessárias. Ele foi colocado num lugar de honra, né? Onde ele está até hoje lá, e cuidamos disso também. E ele é uma pessoa que até hoje, o prefixo e sufixo da Rádio Encontro das Águas é com a voz dele. Como aconteceu o encontro? Como é que você conheceu hoje? Faz muito tempo. Nessa época minha de publicitário, a gente tinha duas referências no Amazonas, né, de produção, era o Luiz Almeida, né, o famoso Marrom, e o Rosivaldo, né, principalmente na gravação de off, de rádio. E aí a gente começou uma relação de mais de 30, 40, quase 40 anos atrás. E ela foi, tinha época que a gente estava mais juntos, tem época. E quando eu fui fazer no Amazon Play, eu criei o 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, eu o convidei para que ele viesse. O Amazon Play, ele foi ao ar pelo canal no YouTube, no Jornal do Comércio, ou houve antes do jornal? Ele veio antes um pouco, aí numa das minhas conversas com o nosso amigo o Guilherme Aloysio, nós entramos num acordo e queria que eu trouxesse o canal para dentro da sede do JC. Eu vou pedir licença do Oswaldo para pedir mais uma imagem aqui na tela. Vamos lá. A gente continua. Está aí ele, o Guilherme Aloysio. O Último Romântico. O Último Romântico. Que você é pai desse título, inclusive, né? Da biografia, da história dele, que você escreveu tão bem. E eu também sou muito grato, porque eu faço parte lá de 4 páginas, se não me engano, dessa história do Guilherme. Eu estou lá eternizado, o mentor que ele foi do Oswaldo Lopes. E foi justamente nesse bate-papo com ele que ele falou: Oswaldo, vamos um ajudar o outro. É o tal do ganha-ganha, né? Traz teu canal para cá e você ajuda o JC e o JC também ajuda. E foi assim que nasceu. E nos últimos tempos de vida, né, dele, a gente conversava todos os dias. Ele era, além dele saber ouvir, ele sabia falar como ninguém. E então, daquela cabeça saíram vários ensinamentos para mim, das conversas diárias que nós tivemos nos últimos meses, o último ano da vida dele. Inclusive a teimosia, dele não procurar um centro médico mais avançado,
para descobrir, num período inicial, o que ele realmente tinha. Porque se ele tivesse feito isso, com certeza ele estaria entre a gente hoje. Então isso mexeu também muito comigo, quando eu me vi sem o Guilherme. Porque ele era aquele cara, como você mesmo o qualificou do último romântico, que o não dele era um sim. Porque o não dele sempre vinha acompanhado de um sim, do que poderia ser feito no dia a dia, no cotidiano, na profissão, no escrever, a forma de você dar uma notícia, né, porque existem várias formas, e ele era um mestre nisso. E o tom conciliador que ele tinha com as pessoas. O Guilherme era um cara que ele tinha até suas mágoas, às vezes, de determinada pessoa, mas o tom de conciliação ele nunca deixou apagar isso na memória dele. Eu aprendi isso, sabe? Hoje eu uso muito Guilherme no meu dia a dia, né? Na forma de levar as pessoas a entender determinados pontos de vista, que ele tinha os deles, únicos, mas com sabedoria. Esse era Guilherme Luiz, entendeu? Ele é um daqueles homens, dentre outros aqui do Amazonas, que tem sua história plantada e contada, que deixou um legado incalculável. Quem souber e quiser conhecer uma boa história, procure conhecer a história de Guilherme Luiz. Leia o livro, O Último Romance. Leia o livro, né? E procure saber quem era esse homem. Eu tenho, assim, a família sabe, né, que eu serei um eterno guardião das memórias dele, um defensor em todos os momentos de Guilherme, que, como todo ser humano, ele tinha todas essas qualidades, mas ele também era questionado. Como eu sou, como você é, entendeu? E isso nunca o afetou. Muito pelo contrário. Ele vinha com aquela galhardia dele, com aquela coisa, e superava todas as adversidades que ele enfrentou também, como homem de imprensa. Então, muito obrigado por você proporcionar esse momento para mim aqui, olhando para essa foto e trazendo a memória dele e as coisas boas que eu aprendi com ele. Você falou da presença como mentor espiritual do Gilberto. Aliás, hoje esse programa está recheado de figuras que foram significativas na tua vida, sim, né? Com Rosivaldo, Guilherme Luiz, Gilberto, o próprio Oséias, que me levou para a televisão, entendeu? Eu acho que quando você não consegue, nessa sua passagem pela vida, reconhecer as pessoas que lhe fizeram e são o bem, o que você veio fazer aqui? Né? O que você está fazendo aqui? Que foram os ensinamentos dessas pessoas que eu também aprendi a praticar o bem. Que são coisas que a gente não comenta, né? As coisas que eu faço para o próximo. Isso é uma coisa minha, de foro íntimo, né? Que eu faço sem nenhum interesse de repercutir, de fazer isso. Então, tem coisas que eu aprendi, né, junto com a minha fé, que é inabalável, que eu tinha que fazer mais pelo próximo. Muitas pessoas me perguntam, Oswaldo, você nunca quis ser político? Não. Oportunidade eu tive e tenho, mas jamais vão me ver com um mandato, ou executivo ou legislativo. Porque eu acho que eu pratico a política no meu dia a dia. Eu não preciso, né, dessa deputado, vereador, prefeito, governador, presidente, entendeu? Eu, como cidadão, Oswaldo Lopes, eu pratico a política no meu cotidiano, entendeu? Ou ensinando, ou ajudando, entendeu? As pessoas serem melhores. É isso que eu pratico. Oswaldo, como é que foi como ocorreu a sua ida para Apuí?
Como ocorreu isso? Aquilo que eu volto a dizer. Destino ninguém muda, né? As cartas vêm marcadas. Eu acredito piamente nisso. Quando terminou o governo do Gilberto, naquela época, e quem me apresentou a Apuí foi o Gilberto. Ele tinha um carinho especial por aquela região e principalmente pelo município. Então, a primeira vez que eu fui a Apuí, fui com ele. Nós fomos num Búfalo da Força Aérea Brasileira e pousamos até na estrada, porque não tinha, né? Quando abriu aquela tampa de trás, que a gente desceu, que eu pisei no solo, um solo de terra, eu olhei para aquilo e senti a terra entrar em mim. E lembrei de Mirassol, de Fernandópolis, de Santa Fé. Aquilo parecia a minha infância e adolescência. Então, a partir daquele momento, eu comecei a gostar de Apuí. E acho que umas 3, 4 vezes eu fui lá, junto com o Gilberto, e outra vez fui sozinho, conhecendo pessoas, entendeu? E falei, eu ainda vou querer morar aqui. Quando eu saí da TV Cultura, em 95 para 96, um amigo que eu conheci na época, de Apuí, era candidato a prefeito na eleição de 96. Ele foi o primeiro prefeito de Apuí, elegeu o vice dele para o segundo mandato, entendeu? Para a segunda legislatura, e ele queria voltar como prefeito na terceira legislatura. O Apuí foi criado em 1988, e o primeiro município foi instalado em 89. Estou me falando do empresário Vitor Marmentini. Ele me procurou quando ele soube que eu saí, né, da TV, e me falou que ele era candidato a prefeito e gostaria que eu fosse lá comandar a campanha dele em Apuí. E, ao mesmo tempo, já que eu gostava tanto, ia inventar alguma coisa lá para mim fazer, para ter uma subsistência. Foi assim que eu fui para Apuí. Nós perdemos a eleição por um chapéu atolado, um cara que não tinha condição nenhuma, nem financeira, nem nada, mas ele ganhou justamente com aquele povo que nós viemos saber depois. Foram 1.000 e tantos títulos de eleitores que foram transferidos de pessoas que nem moravam, nem viviam, não conheciam a história do Vitor, da família do Vitor, do pai do Vitor, que morreu em Apuí, entendeu? Num acidente de uma árvore que caiu em cima. E aí eu me apaixonei, sou apaixonado até hoje, faz parte do meu projeto, e o ano passado também eu recebi o título de cidadão apuiense da Câmara Municipal daquele município. E o que você fazia em Apuí? O que você fez para subsistir lá durante no início eu tempo você morou lá? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Entendeu? Foi quando eu voltei para São Paulo. E a minha ida para lá, além desse desafio que o Vitor me lançou, era um momento que eu precisava um pouco dar um up. Porque quando eu assumi a TV Cultura pela primeira vez, eu recebi 3 orientações do governador Mestenha. Primeiro, colocar a emissora no ar em 30 dias, que ela estava fora do ar. Segundo, descobrir o que aconteceu lá, porque a emissora não ia para o ar, o que tinha acontecido. E terceiro, para mim fazer uma gestão profícua, entendeu? Dentro da ética de tudo aquilo, mas que ele fazia questão de saber, porque alguma coisa tinha acontecido lá. E realmente aconteceu. Tá? A pessoa que passou por lá, houve um desvio de equipamento da emissora, num valor substancial na época, equipamento que nunca chegou na emissora, perdeu pelo caminho, e eu contratei uma auditoria e investiguei e cheguei aos fatos e às pessoas. Era um valor substancial em dólar,
Apresentei esse relatório para o governador e ele pediu que fizesse as providências. Na época, o secretário de Segurança é o atual ministro do STJ, Mauro Campbell. E o governador foi veemente e enfático. Faça o que tiver que fazer, eu quero a solução disso. E chegou a essa conclusão que a Polícia Civil não poderia fazer nada. Que era uma questão já de Polícia Federal, porque o dinheiro já tinha saído do país, essa coisa toda. E eu fui firme e forte, né? E o governador determinou pela segunda vez que prosseguisse o feito. Nessa época nós não tínhamos a facilidade de um celular ou coisa parecida. Eu comecei a receber ameaças, entendeu? Mas até aí tudo bem. Meu pai me ensinou que cara feio é fome, né? Mas o dia que eu recebi uma pessoa descrevendo a minha filha indo para a escola, no Rio de Janeiro, aí esse dia eu apavorei. Então foi por isso que eu não quis continuar, entendeu? Na época, eu queria a proteção da minha família, acima de tudo. Então a PUI era um refúgio, vamos dizer assim. Momento de eu dar uma desacelerada de tudo aquilo, né? E dar uma relaxada. E foi bom. Valeu a pena que nasceu um amor, né? Pela região, pelas pessoas, pelo que aquilo representa na nossa economia. E eu sei o que aquilo ainda vai fazer pelo Amazonas e pelo Brasil. Esse Oswaldo Lopes, da TV Encontro das Águas, rádio, sistema de comunicação. Vamos soltar mais uma imagem para prosseguir as nossas narrativas em imagens. Outra pessoa significativa na tua história, né, Oswaldo? Eu tenho apego a pessoas. E o governador Wilson Lima, a minha grande relação com ele começou dentro do Jornal do Comércio. Foi quando eu criei esse programa. E ele, isoladamente, sozinho, lançou a candidatura dele a governador do estado. E a mídia não abria espaço para ele, porque ninguém acreditava no Wilson ser eleito governador. A minha relação com ele até então era tipo assim, eu fui o primeiro apresentador do Alô Manaus e 20 e tantos anos depois ele era o apresentador do Alô Amazonas, que é uma continuidade do Alô Manaus. Essa era a nossa relação, sem nenhuma amizade, de sair, entendeu? E ele foi convidado para participar do programa lá que eu fazia lá no canal. Foi a primeira vez, depois voltou mais 2 ou 3 vezes, porque a lei eleitoral em mídia alternativa, mídia digital, ela não limita que o candidato só pode ir uma vez. Entendeu? Como na TV pública, na TV canal TV aberto, a TV aberta pode. E foi aí, a gente foi se conhecendo, né? No dia que ele ganhou no segundo turno, ele, à noite, me ligou para agradecer. Olha só a grandeza dele. Ele não esqueceu, dizendo quanto foi importante a participação dele no Alô Manaus. No Alô Manaus não, no Amazon Play, no canal digital. E no dia seguinte, às 10 horas da manhã, ele chegou e sentou comigo e com o Guilherme. Foi ele, acompanhado na época do vice dele, e foi agradecer a mim, ao Guilherme, né, pelo espaço. O jornal abriu umas 3, 4 páginas para ele durante a campanha. E aí, conversa vem, ele me convidou para que eu fizesse parte do governo dele. Eu agradeci, falei que nada que eu tinha feito foi com essa intenção, que eu queria apenas participar do processo de mudança que o país pedia e precisava. E ele era a mudança. E assim foi. Ele insistiu,
Aí perguntou o que eu gostaria de fazer e eu falei que talvez eu terminar minha história na TV Cultura, que não deu tempo de eu terminar. Na época ele ficou até meio assim, TV Cultura, entendeu? E foi embora. Um mês antes da posse dele, ainda no mês de dezembro, eu fui levar uma pessoa lá a pedido de um outro amigo. Eles conversaram, depois ele me chamou, falou que ele ia fechar a TV, mas que eu fazia parte do projeto dele de governo, que eu ia ter uma posição no governo. Eu falei para ele, a bronca é contigo, né? Esse era o mote da campanha dele. E falei, mas se você fechar uma TV vai ser uma grande bronca. Os coleguinhas e a sociedade vão te pegar, né? Ele jornalista, né? Peso é maior. Até que ele me chamou 3, 4 dias depois. Aí já foi o staff do governo, né? Todo formal. Marcaram uma agenda minha com ele e foi aí que eu fui convidado oficialmente para assumir pela segunda vez a TV com o projeto de fazer alguma coisa diferente. E eu fiz. Oswaldo Lopes, no Cultura em Tópicos de hoje, podcast pelo canal J Comércio do YouTube. Vamos a mais uma imagem na tela. 50 anos de TV pública. É aquilo que eu falo, né? As cartas vêm marcadas. A partir do momento, né, em que o governador Wilson me deu a oportunidade de eu construir lá uma história, coincidiu com 50 anos de emissora pública. Quando você entrou, a emissora estaria completando 50 anos. Não, 50 anos, porque na verdade ela é de 1977. Sim. Foi o governador Danilo Areosa que criou a TV Escola, que era a TV educativa, né? Então, a gente, de lá para cá, veio TV Cultura e TV Encontro das Águas, com a mudança do nome que a gente fez. TV Educativa, TV Cultura e TV Encontro das Águas. E os 50 anos foi no meio, acho que foi no primeiro ano, no segundo ano da minha gestão. E a gente comemorou. E isso faz parte da história, né? Você, meio século, quem era o presidente? Oswaldo Lopes. Veio a interiorização do sistema, hoje em 52 municípios do nosso estado, que tem 62. Faltam apenas 10. E eu vou chegar lá até o final desse ano ou ano que vem. Quem foi o presidente da interiorização? Oswaldo Lopes. Então, isso vem a gratidão junto, acompanhada, né? Porque se o governador Wilson Lima não tivesse me dado essa oportunidade, e além de me dar oportunidades, sempre foi fiel na balança dos projetos que eu apresentei e obviamente que a participação do Estado foi fundamental para que a gente atingisse essas marcas, os 50 anos da emissora traz o registro da história da televisão do Amazonas, que eu faço questão de preservar. Desde o meu primeiro dia eu tenho um departamento lá de digitalização do nosso conteúdo. São mais de 13 mil fitas, então estamos há quase 5 anos fazendo isso e jogando para a nuvem, né? Nós estamos na nuvem, para que todos tenham acesso depois na história da televisão, porque a televisão cultura, da TV educativa e TV Encontro das Águas, continua sendo uma escola de televisão, uma escola de profissionais. E isso me deixa muito feliz, me deixa bastante realizado com isso. Oswaldo Lopes aqui no Cultura em Tópicos. Vamos a mais uma imagem na tela. Medalha Rui Araújo. Fui pego de surpresa, né? A mais alta comenda do Legislativo do Estado veio através da propositura do deputado João Luiz, e quando ele me ligou para avisar, aí veio a emoção, junto com gratidão. A pergunta: eu mereço isso, né? Mas tenho certeza que eu mereço, sim, merecia isso, por tudo que a gente fez e faz nessa passagem pela vida.
Então foi assim, um momento assim, muito gratificante, o dia em que eu vi a casa lotada, recheada de amigos dos mais vários naipes, e a mensagem do próprio propositor e o meu desabafo no microfone para agradecer essa honraria que sempre eu saberei honrar pela história da medalha da deputada Lindoso, na época, ela que foi a autora que criou a lei da medalha Rui Araújo. Então começaram aí as minhas emoções de ter um trabalho reconhecido, que isso é nada mais, nada menos que o reconhecimento de um trabalho que é feito por mim e, obviamente, pela minha equipe, que eu tenho o maior respeito e muita gratidão. Oswaldo, foram só flores nessa caminhada? Qual o momento mais difícil você enfrentou na jornada aqui em Manaus, na construção? O marqueteiro político, o homem, o âncora de apresentador, o empreendimento da Amazon Play, a gestão pública. Qual foi o momento mais difícil que você se encontrou? Olha, eu acho que o gestor público, ele traz as suas agruras. Ele traz no dia a dia situações que você tem que saber resolver. E aí, na maioria das vezes, vem acometido de injustiça, né? Que é uma coisa que eu não permito. Eu não sou injusto com ninguém e não aceito de forma nenhuma que sejam injustos comigo. E eu passei por isso dentro do sistema. Passei. Que eu relevo, até entendo, né? Porque é aquela pessoa que se tornou um funcionário público e nunca procurou ser diferente, né? Crescer, fazer alguma coisa diferente. E hoje eles chegam num ponto de vida que não tem mais como fazer diferente. E eles estão perdendo espaço, perdendo tempo, perdendo a vida. E tem que sobrar para alguém. Esse alguém sou eu. E aí é onde eu tenho que ter a paciência, a relevância, entendeu? Para poder perdoar as pessoas. Porque perdão é um ato digno. E eu sei fazer isso. Aí lembra dos referenciais, seu pai, Gilberto, Guilherme, justamente, essas figuras aí que estão justamente, aí presentes de alguma maneira na tua vida. Carrego isso o tempo todo. Os bons exemplos que eu aprendi com essas pessoas. Esse é Oswaldo Lopes, narrando suas histórias, a sua vida, a sua intimidade com essas figuras, a sua carreira aqui no episódio de hoje, Encontro das Águas. Vamos soltar mais uma imagem na tela? Aí uma homenagem da escola de samba, né, Oswaldo? Para completar o ano de 2023, me apareceu sim, isso, né? Nunca passou pela minha cabeça um negócio desse. Eu jamais iria atrás de uma coisa dessa. E isso veio, naturalmente, à minha procura. Jogaram em cima da minha mesa e falaram, é você. Uma pesquisa que a Escola Sem Compromisso fez, e chegaram no meu nome, bateram a mão na mesa e falaram, não é outra pessoa. Eu relutei, pedi 2 dias de prazo, voltaram, e eu cheguei à conclusão, isso era importante para a minha vida? Era, por que não? A gente não pode deixar de... Mas para quem seria mais importante? Então, a comunidade da Sem Compromisso, ela estava rebaixada, e era nesse momento, no desfile de 2024, que ela poderia voltar ao grupo especial do Carnaval do Amazonas.
Falei, será que eu tô com essa bola toda? Né? Será que eu tô? E aí conversei muito com eles, expliquei, né, as minhas dificuldades, onde eles poderiam contar comigo e não, e abracei a causa. Aí você tem as pessoas que te cercam, não, que te ajudam. Por exemplo, o jornalista Antônio Chimenez. Ele foi muito importante nesse processo. Foi ele que escreveu a sinopse para que o samba enredo fosse escolhido. E foi aí que eu vim conhecer, inclusive, como é que é feito isso. Né? A minha história foi distribuída para 5 compositores e cada um apresentou um samba enredo. No dia do julgamento, o convidado faz parte, eu seria o voto de desempate, caso houvesse um empate entre 10 pessoas que fazem parte do processo de escolha. E o samba que venceu foi esse que venceu o Carnaval de 2024, da Sem Compromisso, que voltou para o grupo especial. Então é uma coisa que eu vou guardar para sempre no meu coração. A gratidão da comunidade da escola é eterna, em referência ao Oswaldo Lopes. E agora tem que trabalhar mais, porque no grupo especial a história é diferente, né? Então, já entrou com o pé quente aí no Carnaval, né, Oswaldo? Então vamos, dentro da medida do possível, vou ajudar a escola, com certeza. Já tem até uma reunião agendada. E muito obrigado, Sem Compromisso. Obrigado vocês que fazem dessa escola. É a segunda escola mais antiga do Carnaval de Manaus. Terem permitido que eu fizesse parte desse momento histórico dela. Que ótimo. Oswaldo Lopes, Cultura em Tópicos, Jornal do Comércio, essa junção que está proporcionando aos telespectadores esse episódio de hoje especial, Encontro das Águas. Vamos soltar, creio que seja a última imagem na tela. Rádio e TV Encontro das Águas. Olha a simbologia da marca, né? Sim. Isso quem criou foi um designer, um diretor de produção, o Helder Alves, que aí está o Rio Negro, né? Então as cores do Encontro das Águas. E em apenas 4 anos nós criamos uma marca nacional. Hoje somos respeitados, né? A emissora, como eu disse, chegou em 52 municípios. Vamos chegar a todos. E recentemente, agora, mês passado, eu assinei mais um contrato de cooperação, de troca de conteúdo com o Canal Rural, que é o maior canal, né, de informação do agro que existe no Brasil. Ele é via antena parabólica, ele não é um canal aberto. A TV Encontro das Águas foi escolhida dentre inúmeras TVs abertas do Brasil para ser associada dele. Nós somos a única emissora associada, TV aberta associada ao Canal Rural, é a marca Encontro das Águas. Então esse nome é muito forte. A simbologia desse nome é uma coisa assim, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte hoje, de ser o gestor dessa marca, que é uma coisa que veio para ser perpetuada, né? É uma coisa que veio para ser lembrada como alguma coisa do Amazonas, esse estado tão falado e pouco conhecido, né? Pelo que ele representa no contexto nacional. A ideia do nome Encontro das Águas foi pela pesquisa ou foi pesquisa? Sua? A pesquisa deu, em primeiro lugar, a TV Norte, né? O jurídico levantou, tinha outros CNPJs com esse nome. E em segundo lugar veio o Encontro das Águas, que eu de cara era meu nome escolhido, meu preferido, né? Eu sabia o que isso podia representar, né? Até no campo espiritual, a natureza, o encontro desses 2 rios, a história deles, o que eles representam para o Amazonas. O segundo destino turístico de quem visita Manaus é o Encontro das Águas, o primeiro é o teatro, entendeu? Então, falei, aqui tem força, aqui tem energia positiva, e é ele que nós vamos. E está aí. Conversei com o Oswaldo Lopes aqui no episódio de hoje, Encontro das Águas. Eu vou pedir as considerações finais do Oswaldo. Muito obrigado, Jacir.
Primeiro, meu agradecimento novamente a você por ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho mais de mim. E ao Jornal do Comércio, meu eterno JC, ao outro patrocinador desse projeto, Motonorte. a Motonorte, e dizer o seguinte: homens passam, histórias ficam. E foi justamente em cima desse lastro que eu aprendi com a família, com os pais, que eu carrego e trago até hoje a preservação de uma história de vida. Nós temos que deixar coisas para uma sociedade. E temos que deixar exemplos para os nossos filhos, para os nossos. E isso, eu sei que eles vão ter uma lembrança do pai deles positiva. Que eu construí essa imagem para eles baterem no peito. Sou filho do Oswaldo Lopes, sou filha do Oswaldo Lopes. E isso me satisfaz muito, né? Porque pai, eu sempre digo, é aquele que proporciona ao filho ter alguma coisa melhor do que o próprio pai. E eu sempre andei no caminho da educação para eles. Sempre permiti que eles fossem em busca dos conhecimentos que eles precisavam e, obviamente, com a minha presença e com a minha participação. Então, estar aqui hoje relatando essa história é mais uma conquista minha, que eu serei eternamente grato a você e ao JC. Eu espero que as palavras que eu aqui disse sirvam de exemplo para essa juventude que está aí hoje, para que eles possam se espelhar em alguma coisa ou em alguém para construir a vida deles. Então, isso que é mais importante. Isso é comunicação sadia, é comunicação ética, e é isso que deve ser feito para melhorar o nosso querido Brasil. Isso foi Oswaldo Lopes. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do convidado, que é o Oswaldo, a equipe de som com Guilherme Leonardo, a Motonorte pelo apoio cultural, Jornal do Comércio, e você, telespectador, e, sobretudo, agradecer a Deus. Tenha uma ótima semana.